A traumatologia forense é um dos ramos da medicina veterinária legal e é conhecida por estudar os aspectos médico-jurídicos das lesões causadas por diversos agentes lesivos. Estuda as lesões corporais sob o ponto de vista jurídico e as energias causadoras dos danos, bem como os aspectos do diagnóstico, prognóstico e das suas implicações legais. Bem, a traumatologia forense é um campo da medicina veterinária legal indispensável, porque ela vai estudar as agressões e seus efeitos também, sendo muitas vezes elas físicas ou até mesmo psicológicas, muitas vezes imediata e muitas vezes também tardio, para poder determinar os agentes causadores das mais diversas violências que podem acontecer. Por meio de exames, de perícia, e no local também onde ocorreu, certo? Exames na vítima e também no local. E é de suma importância, para determinar um procedimento jurídico. Bom, o trauma ele é o resultado da ação vulnerante, certo? Que possui a energia de produzir a lesão, ou seja, é aquela ação que machuca, certo? E o que é essa lesão? Quanto à lesão, a gente pode dizer que é uma alteração estrutural oriunda de uma agressão ao organismo, né? Assim, essa lesão é a que caracteriza o agente. Quer dizer que a lesão que está ali na vítima é o que vai mostrar o que a causou. A classificação dos traumas, elas podem ser de ordem física, mecânica, química ou físico-química. As de ordens mecânicas são aquelas que, quando atingem o corpo, elas modificam o estado e o repouso e o movimento do corpo. As de ordem física, elas modificam o estado do corpo. As de ordem química, elas são aquelas que atuam nos tecidos vivos por meio de substâncias que provocam alterações na natureza somática do corpo, na natureza fisiológica e química e psíquica do corpo. E também tem as ordens de fisioquímicas, que, por exemplo, é o afogamento. Na rua Deputado Manuel Gonçalves, a população cuidava de uma cadelinha de rua, na qual davam água, vacina e alimentavam, e também davam medicações contra carrapatos e vermes. Um determinado dia, a cachorra estava latindo, aproximadamente 8 horas da noite, e uma das moradoras, que tem um apelido de Dorinha, se incomodou com os latidos da cachorra, porque estava tentando colocar sua filha para dormir. Nesse momento também, a Dorinha estava fervendo água para fazer o mingau da criança. E a mesma pegou o mingau, a água fervendo, e jogou contra a cadelinha, levando a cadelinha a ter queimaduras por todo o corpo, escoriações. A população se sensibilizou e levou a cadelinha para um hospital médico veterinário para que ela fosse atendida, e foram à delegacia instaurar a denúncia, porque trata-se do crime de lesão corporal grave, Infelizmente, no nosso Código Penal brasileiro, o crime de lesão corporal não se enquadra aos animais, exceto os animais militares, animais que estão sob a administração militar. Mas aí o delegado instaurou o inquérito policial no caso de maus tratos contra animais. Foi solicitado a presença de 2 peritos não oficiais, já que a cidade é um interior. Durante uma inspeção de rotina, o coronel Luciano solicitou o soldado Pedro que fosse até o canil e trocasse a alimentação e água dos animais. Entretanto, um dos cachorros do canil estava bastante estressado e acabou mordendo o soldado Pedro. O soldado foi socorrido na enfermaria do quartel e voltou ao serviço a trabalhar normalmente. Entretanto, o soldado guardou uma mágoa do cachorro e no dia seguinte ele acabou levando um bolo de carne com vidro e veneno e forneceu ao cachorro. O cachorro acabou comendo, se intoxicou com veneno e se cortou com o vidro, vindo a óbito. Após isso, foram solicitadas as investigações no batalhão, no quartel, no qual viram que pelas câmeras o soldado acabou fornecendo a bola de carne com veneno para o cachorro. O soldado foi enquadrado no crime do artigo 278, difundir veneno
praga ou doença que possa prejudicar animais sob a administração militar, com pena de reclusão de 3 a 6 anos, e o animal foi levado à perícia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a classificação de lesão de acordo com o Código Penal. Elas são classificadas em leve, grave, gravíssima ou lesão corporal com resultado morte. A lesão leve é uma agressão sem grandes consequências e leva a uma pena leve de 3 meses a 1 ano de detenção. A lesão grave, quando resulta em sequelas temporárias por mais de 30 dias, perigo de vida, fragilidade de membro, sentido ou função ou aceleração do parto. Pena de 1 a 5 anos de reclusão. Lesão gravíssima, quando resulta em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, ou deformidade permanente, ou ainda aborto. Pena de 2 a 8 anos de reclusão. Lesão corporal com resultado morte. Para que se configure o crime, deve ficar claro que o autor não queria a morte nem assumiu o risco de causá-la. Tem pena de 4 a 12 anos de reclusão. Todas essas estão no artigo 129 do Código Penal.